Cadê meu falta, pessoal? Teacher Daniel here again. Bom, estamos aqui para a nossa terceira parte da minha conversão agora, né? Falar sobre como eu me converti, como eu aceitei Jesus, como eu aceitei o sacrifício de Jesus e como eu passei a entender quem foi ele, né? Que era uma pessoa que eu nunca achei que realmente fosse um filho de Deus, né? Achava que era um cara, né? Baseado em coisas que outras pessoas falaram também. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que algumas pessoas me criticam pelo jeito como eu gravo os vídeos, né? Falam que as minhas linhas de pensamento fogem um pouco, e eu concordo com essas pessoas. Eu tô falando uma coisa, eu lembro de outra e falo. Eu já tentei fazer vídeos mais roteirizados, né? Eu sempre penso no que eu vou falar, mas eu não gosto, tá? Eu acho que fica artificial. Os vídeos que eu fiz com roteiro, seguindo o roteiro, não ficaram bons. Eu não gostei, eu não vi verdade naquilo. Então, você tem a opção de escutar o que eu tenho a dizer ou não, tá? Se você não gosta da maneira como eu falo, acho que eu me perco muito nos meus pensamentos e nas minhas divagações, não precisa acompanhar o Redneck Chess, tá? É desse jeito que eu sou, eu gravo vídeos assim. Eu até admiro as pessoas que conseguem seguir uma linha de pensamento ali, né? O caso do Nando Moura, o Fábio do ClickTime. Eu não sou assim. Eu dou umas puladinhas, eu enveredo por um outro caminho que eu acho mais importante falar naquele momento, depois eu volto. Muitas vezes eu deixo até de postar alguns vídeos porque eu viajei demais, na maionese. Isso eu falo sempre com meus alunos, né? Se eu tiver viagem, começar a explicar alguma coisa, viajar na maionese, vocês me trazem de volta. Como vocês estão assistindo o vídeo e não podem me trazer de volta, vocês vão ter que me engolir desse jeito. Ou então desliga aí e vai assistir outra coisa, né? Vai assistir outro canal. Você não é obrigado a estar aqui, tá? Eu falo desse jeito. Eu agradeço aí quem falou sobre essas coisas, porque eu estou tentando seguir melhor uma linha de raciocínio, mas eu sou desse jeito. Eu acabo sempre, eu circulo, mas eu concluo, né? Você pode ficar sossegado. Eu viajo um pouco no maionese, mas eu concluo aquilo que eu tenho para dizer. Então, vou tentar ser um pouco mais estrito ao assunto do vídeo, que é a minha conversão. Como me converti, como me tornei cristão. Bom, vamos lá, então vamos voltar no tempo aí, uns 3, 4 anos atrás. 2013, então em 2016, 3 anos atrás, né? Final de 2013. Começo de 2013, eu comecei o ano mudando a minha vida totalmente, né? Vocês estão ouvindo aí o pessoal de igreja ensaiando. Que bom que estão indo na igreja, estão ensaiando na igreja. Eu toquei bastante em igreja também já na minha vida. Bom, começo de 2013 eu mudei totalmente a minha vida. Até dia 24 de janeiro de 2013 eu era um policial militar ambiental, né? Eu estava ali, eu lembro, o último dia que eu trabalhei, acho que foi dia 22 ou 23, uma coisa assim. Eu trabalhei como policial, eu estava de motorista de viatura e fui chamado, finalmente, fui convocado para o concurso que eu tinha feito no ano antes para me tornar professor da prefeitura municipal da minha cidade, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Era uma coisa que eu estava querendo, né? Eu queria mudar de profissão, eu não queria mais ser policial, porque eu não acreditava mais naquilo que eu estava fazendo como policial, tá? Isso é assunto para outro vídeo, mas só para vocês terem uma ideia de como se deu minha conversão. Eu era nessa época ateu, né? Eu trabalhava com um cara muito bacana, estava trabalhando com o soldado Brito, que era um cara da igreja adventista, né? Um cara que a gente conversava muito, um filósofo também, né? Um professor, um psicopedagogo, um cara muito inteligente, professor também. A gente tinha conversas muito legais, a gente não entrava muito no assunto de religião. Eu nem sei se ele sabia que eu era ateu. Na verdade, eu não falava muito sobre esse assunto, porque eu só era ateuzinho babaca, né? Ateuzinho todinho com os meus pais. Eu nunca fiquei falando muito sobre religião, era um assunto que eu era o tipo ateu, né? Se eu não acreditava que existia, por que eu tinha que ficar falando, né? Eu não acredito, se a pessoa acredita, deixa ela, né? Desde que não me interfira na minha vida. Então eu não era um ateuzinho todinho, a não ser com os meus pais, né? Quando eles vinham falar que eu tinha que ir na igreja, aquelas coisas que pais falam pra gente, né?
E às vezes é sempre pro bem da gente, mas você sabe como é que é, né? Vocês também são filhos, vocês já devem ter ouvido esse tipo de coisa. Eu já tinha rompido com a igreja, tá? O problema foi que eu rompi com a igreja e continuo rompido com a igreja. Até hoje eu não vou em igrejas, né? Então hoje, se alguém me convidar, até eu iria. Não tenho nada contra, mas eu rompi com aquele falso moralismo que tinha na igreja, né? Aquele negócio de vai na igreja que tem que ir. Tem que ir por quê? Né? Esse negócio de tem que ir, pra mim não cola. Não cola até hoje. Eu tenho que ir porque eu tenho que ir. Eu não posso conversar com Deus aqui. Eu não posso ser cristão, eu tenho que ir na igreja. É importante ir na igreja? Sim, é importante ir na igreja. É um compromisso social que tem a sua função, sua função? Tem. É importante ir. Então, se seus pais estão mandando você ir, vá. Só que vá para ir na igreja, para escutar a palavra de Cristo, para escutar a palavra de Deus. Tá? Não vai só para cumprir a sua função social ali. Ah, fui na igreja, pronto, agora estou sossegado. Não faça isso. Até porque isso é um puta desrespeito com Jesus. Tá? É um puta desrespeito com o sacrifício que ele fez pela gente. Bom, então ali em 2013, estava eu lá virando teacher, né? Virando professor de inglês. Eu já me sentia um pouco mais seguro em dar aulas. Eu sou formado desde 2005, né? Então, antes de entrar na polícia, eu já era professor e já tinha dado algumas aulas. Lógico, com supervisão, né? De outros professores. Mas nunca tinha dado aulas sozinho. Eu não gostava de dar aula porque eu achava que eu não tinha essa capacidade de chegar para 30, 40 pessoas e explicar alguma coisa. Eu tinha um pouco de vergonha, até hoje eu tenho um pouco de vergonha, mas essa vergonha ela vai acabando com o tempo, né, conforme a necessidade. Mas finalmente, depois de ter ido para os Estados Unidos, eu me julguei apto a ser um professor, porque eu queria ser um professor diferenciado, eu queria ser um professor não como os professores antigos que a gente tinha, que não tinham muito contato com a língua inglesa. Eles eram formados em inglês, mas eles não tinham contato com a língua inglesa, então acabava sendo aquela aula meio sem conteúdo, né? Sem a pessoa poder ter uma vivência. Por exemplo, eu posso contar para meus alunos histórias que eu passei nos Estados Unidos, e eu faço isso. Eu posso contar para meus alunos sobre a história da língua inglesa. Por quê? Porque eu gosto disso, é uma coisa que eu pesquisei. Então eu gosto da história medieval, invasões dos anglos, saxões, dos nórdicos, de como foi a colonização inglesa. Então é uma coisa que eu gosto, tá? É uma coisa que me faz bem. Eu não seja um bom professor de português, mas um professor de inglês é a matéria com a qual eu me identifico. Então eu estava mudando. E com essa mudança de profissão, eu decidi também que eu precisava ser um pouco mais intelectualizado, né? Precisava ler alguns livros a mais, né? Ler realmente livros que eu conhecia a história, sinopse por resumos ou por filmes, mas que eram ligados à literatura inglesa e que eu pudesse utilizar nas minhas aulas, né? Porque eu gosto muito de ler, sou uma pessoa que gosta muito de ler até hoje, sempre foi assim. E tanto por isso que eu faço os vídeos de recomendando livros para vocês aí. E eu comecei, graças ao bom Deus, eu acho que já foi um desígnio dele, foi o ano que lançou o Hobbit 1, né? 2012, finalzinho de 2012 ali, acho que lançou o Hobbit, o primeiro filme do Hobbit. Então estava se falando muito sobre Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis, sobre Hobbit e tal. Eu falei, vou ler esse Hobbit aí, que eu nunca li. Eu tinha começado a ler Hobbit no ano de 2000, li alguns capítulos durante uma aula de matemática que estava muito chato, ali meio escondido do professor ali, tinha emprestado de um amigo que estava lendo, e li alguns capítulos, achei muito legal, mas estava numa época diferente da minha vida, né? Eu estava numa época mais musical, mais libertária e tal, então eu não quis pegar muito sobre esse aspecto, apesar de ter gostado dos primeiros 2 capítulos que eu li. Então eu falei, eu vou ler o Hobbit, né? Peguei o Hobbit para ler e fui lendo. E até então eu ainda julgava o conceito do Senhor dos Anéis como nova era, né? Como mitologia apenas nórdica, como
Até por causa daquele negócio de conceito do Dungeons and Dragons, cultura da nova era, né? Lilith, a mãe Terra, a mãe Gaia, por causa da mitologia nórdica, por causa da mitologia céltica, eram coisas que eu conhecia. E então eu achava que era isso. Aí meu pai falou: você tá lendo O Senhor dos Anéis aí, legal, assiste esse vídeo do padre Paulo Ricardo. Padre, teuzinho, né? Padre. Mas assisti esse vídeo do padre Paulo Ricardo explicando quem foi o Tolkien, né? Que eu não sabia. Até por mim, foi até por isso que eu assisti, né? Porque ele explicou quem era o Tolkien e eu queria poder falar sobre a biografia do Tolkien para os meus alunos. Para poder cobrar isso em provas, né? E aí eu vi que Tolkien era um puta católico, né? Um puta cristão. Eu falei, nossa, que interessante, né? E estranho saber disso. Fiquei meio assim no primeiro momento, porque eu era ateuzinho. Mas, legal. Se é isso, se é, né? Se o cara tá falando que ele é, quem sou eu pra falar que ele não é? Alguma coisa que ele é. Eu assisti esses vídeos do padre Paulo Ricardo, até recomendo, é fácil de encontrar aí na internet. Coloquei Padre Paulo Ricardo, O Senhor dos Anéis. É muito legal, né? Muito legal mesmo. Ele explica de uma maneira muito bacana sobre o Tolkien, sobre a Terra-média. Recomendo. Assisti esse vídeo e comecei a olhar com outros olhos para O Senhor dos Anéis. Passou daquele negócio Nova Era para um olhar, eu comecei a procurar coisas do cristianismo dentro do Senhor dos Anéis. E achei. E muito. Tá? Então quando o Tolkien fala que a mitologia... que O Senhor dos Anéis e o Hobbit é baseado no cristianismo, acredite. Acredite mesmo, porque tem, e muito. O Silmarillion é uma bíblia contada sob o olhar dele. Tá? É a história da criação contada sobre uma ótica poética do Tolkien, né? Uma licença poética que ele fez ali. E essa foi a primeira semente, né, da minha conversão. Depois disso eu tive algumas passagens. Eu já comentei no vídeo sobre o cristianismo e satanismo que eu, de certa forma, eu segui o satanismo. Teacher, o senhor matava bichinhos. Não é isso, pessoal. O satanismo, para quem estuda sobre isso, vai chegar à simples conclusão que você não precisa fazer... O satanismo é não ter regras. Tá? Isso que é o satanismo. Se você é aqueles trevozinho que faz pentagrama e se pinta que não retardado, né? Os lágrimas. E nada contra, pessoal. É uma passagem, faz parte da vida de vocês. Quem sou eu para dizer aqui o redneck barbudo, todo estereotipado também. Mas toma cuidado com a doutrina disso aí, tá? Se você é um trevozinho aí que revoltado com o mundo, com todos, e fala, sou satanista. Por que você é satanista? Eu sou satanista porque eu uso preto. Eu sou satanista porque eu matei um gatinho estripado dentro de um pentagrama. Você é um babaca. Porque não é isso que é satanismo, né? O satanismo é fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Isso é ser satanista. Doeu em algumas pessoas aí, né? Você descobrir que você está seguindo o satanismo. Eu acabei descobrindo que eu estava seguindo o satanismo mesmo sem saber, mesmo sem chamar desse jeito. Então, já havia sido plantada uma semente do cristianismo com o Tolkien dentro de mim, né? Eu estava lendo bastante sobre aquela literatura, eu estava me sentindo muito feliz com aquilo, né? Com aquele clima bucólico dos hobbits. Aqui na minha casa a gente aprendeu a fazer queijo, a minha esposa aprendeu a fazer pão delicioso. A gente começou a dar valor quando a gente ia assar uma carne, a gente começou a dar valor a olhar para as estrelas. Eu comecei a dar valor nas árvores. Eu trabalhei 7 anos na polícia ambiental e eu nem gostava de árvore. Aí eu plantei um ipê branco aqui na minha casa, eu já falei sobre isso, né? E começou a se despertar em mim um sentimento de naturalismo, tá? Um sentimento de naturalismo baseado em preceitos cristãos, mas que eu fazia de conta que não era. Eu mentia para mim mesmo que aquilo não era cristianismo entrando, uma limpeza, uma purificação da minha alma por parte de Cristo, por parte de Jesus, por parte do sacrifício de Jesus. Então nessa época o meu mundo começou a mudar totalmente, né? Eu sempre fui um professor meio bravo, né? Eu sou um professor meio bravo, que eu gosto das coisas certinhas dentro da minha aula, eu não gosto de bagunça. Eu fui criado dentro do militarismo, pessoal.
Eu fui criado dentro de um sistema que durante as nossas aulas ali no curso de formação de soldados, você tinha que ficar de boca fechada. Se você falasse no momento errado, você tomava uma guarda ali, você, né, ficava de castigo, tomava um banho de água fria. Ou tinha sempre uma forma de ser castigado, né, castigos físicos ou morais, tal, que não sou totalmente a favor, mas vamos ser sinceros, em algumas situações são necessários. Em algumas situações, quando a pessoa ela está prejudicando todo mundo por causa de uma atitude dela, ela tem que ser punida de uma certa forma. Isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar da minha conversão. Então, tinha um professor na minha escola, o professor Edgar, um abraço aí, Edgar, que ele também começou a plantar uma semente do cristianismo dentro de mim, né, falar sobre Deus. Quando ele me via fumando, eu fumava na época, ele falava alguma coisa sobre isso, eu falava, puta que pariu, esse cara tá falando merda aí, me sentia até um pouco ofendido, mas aquilo foi tudo sementes que foram sendo plantadas, tá? Coisas que foram sendo colocadas dentro de mim. De uma certa forma, o cachorro tá tentando entrar aqui no... de uma certa forma isso teve o seu papel, né? E aí aconteceu um fato muito interessante. Um dia eu estava muito triste, né? Então, porque quando você é ateu, você na verdade vive triste, porque a vida passa a não ter sentido mais, né? Qual é o sentido da vida para um ateu? Se você vai morrer, vai feder, e só, você está aqui só de passagem, não tem mais nada depois? Sério, para que a gente está aqui então? Se você é uma pessoa consciente, você acaba passando por esses questionamentos dentro da sua cabeça, né? Se você é uma pessoa que gosta de filosofar, e eu sempre gostei muito de parar para pensar sobre qual é o meu papel aqui, qual a minha função, né? A função é só vir aqui, reproduzir e acabou, morreu. Para quê? Para que eu vou botar filho no mundo para ele morrer também depois e o filho dele vai morrer? É só isso mesmo? Eu estava numa dessas crises existenciais, né, comuns em pessoas que seguem o ateísmo. E eu fui no banheiro e peguei um livrinho que tinha lá, Minutos de Sabedoria, para ler. Eu falei, quer saber? Será que Deus existe? Né? Vamos dar uma chance para Deus. Olha só o absurdo, né? Que absurdo que o ateu chega, né? Vamos dar uma chance para Deus. Vamos ver se essa porcaria existe mesmo. Aí peguei, abri numa página aleatória ali, e a página que veio, você que é ateu, não se desespere, pois Deus está com você e ele realmente existe, tal. Foi um baque. Eu realmente branqueei, né? Apesar de não foi só isso, tá, pessoal? Eu falei, é só isso, cara, faltou essa questão. Não, muito mais coisa. Já, a semente já tinha sido plantada, né? Já tinha muito mais coisa. Isso foi um momento de susto que eu tomei com o ateísmo. Depois disso, eu comecei a perceber que eu estava sendo um pouco exagerado nessa questão do ateísmo, né? E eu comecei a aceitar que Deus poderia existir depois desse fato, né? Que eu não acredito muito em coincidências. Eu acho que algumas coincidências pode até ser, mas várias coincidências ao mesmo tempo eu acho um pouco estranho. Então, nesse primeiro momento, eu falei, pode ser que Deus exista mesmo. E no dia seguinte na escola, esse professor Edgar falou, ontem eu lembrei de você, Daniel. Lembrei de você, eu pensei em você no começo da tarde, começo da noite, que foi exatamente o momento onde eu tinha aberto o livro. Né? Então, já outra coincidência, puta que pariu, né? O cara cristão lembrou de mim, ele se lembrou de mim no momento que eu estava tendo uma revelação ali de Deus, né? Naquele momento eu não aceitei como revelação, né? Eu falei, pô, Edgar, nesse momento foi o momento que eu passei a cogitar a possibilidade da existência de Deus. Ele falou, que legal, tal. Fomos, cada um para sua sala de aula e continuei sendo. Eu falei, Deus pode existir. Alguns dias depois eu tive um problema na escola e eu tive que tirar uma licença de 5 dias. Né? Tive uma briga com um aluno lá, um aluno que me desrespeitou, aí eu acabei ficando muito nervoso, a gente brigou lá e achei por bem
fiquei meio abalado psicologicamente e decidi ficar um tempo meio longe da escola para poder recuperar a minha calma, a minha paz interior. Então eu não estava muito bem fisicamente também, eu estava com a minha coluna travando. Eu já aproveitei para tratar da minha coluna também, que eu precisava ficar, né, decúbito dorsal um pouco, para poder esticar a minha coluna, todas aquelas coisas, fazer fisioterapia e tal. Então eu aproveitei esse momento para tratar da minha coluna e também para dar uma pensada sobre a minha vida. E nessa semana que eu fiquei de licença médica, né, tratando da minha coluna, eu tive contato com alguns vídeos, um vídeo que meu pai tinha colocado no meu computador e que eu estava procurando alguma coisa para assistir. Eu não tinha internet ainda, né? Se tivesse internet, provavelmente eu ia assistir algum gameplay de Dark Souls ou alguma coisa assim. Mas naquela época não tinha, eu caçando alguma coisa, não tinha nada para assistir, achei um videozinho lá que era um cartoon, que eu até vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma olhada depois. Um cartoon que ensina você a cuidar das suas finanças. Eu estava com alguns problemas financeiros naquela época, e então eu assisti. E aquilo lá me despertou não para Jesus ainda, mas para que existia uma intenção de não deixar que a gente fosse cristão, né? Aquilo ali começou a abrir a minha mente, aí eu comecei a assistir mais. Eu falei, ô pai, você tem mais vídeos nesse sentido aí? Essas coisas? Ele falou, tem um monte. Aí ele me deu um monte, entre eles The Fuel Project, Danizudo, que existe até hoje o canal do Danizudo aí. Eu aconselho vocês a assistirem, tem muita coisa legal, tem coisa que é exagerada, meio exageradona aí, mas tem muita coisa legal no canal do Danizudo, aconselho vocês a assistirem. E comecei a assistir sobre religião, sobre manipulação MK Ultra, né, que foi utilizado pela CIA, que foi utilizada pela KGB, né, que são coisas que existem, tá? E são utilizadas para doutrinar as pessoas, mas que a gente muitas vezes acha como teoria da conspiração, tal. Então, faça como o apóstolo Paulo diz: ouça tudo, retém o que é bom, tá? Isso é uma coisa muito importante. Não é porque alguém falou que a teoria da conspiração é tudo babaquice que você vai ouvir. Às vezes você ouve uma coisa que faz sentido, ele fala, tudo babaquice. Às vezes realmente é verdade, tá? Então tome um pouco de cuidado com isso. E aquilo despertou o meu olhar para o cristianismo, até que eu conheci The Fuel Project, do meu amigo Mark Farley, que eu sempre recomendo aqui no canal, que realmente mudou a minha vida, né? Conhecer o meu inimigo, conhecer quem foi Lúcifer e quem realmente adotou o luciferianismo e o satanismo como ideologia de vida para modificar a sociedade, mudou a minha vida. Só que eu ainda não acreditava em Jesus. Nossa, esse vídeo está ficando longo pra caramba, não tem importância. É o último, prometo. Eu ainda não conhecia Jesus. A partir desse momento, eu comecei a assistir o Conhecer o Inimigo, terminei a série Conhecer o Inimigo e comecei a Mantenha-se Livre. Num primeiro momento eu não gostei muito do Mantenha-se Livre, porque falei, tá muito religioso isso aqui, tá muito voltado à questão religiosa. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu acredito em Deus, eu passei a acreditar em Deus, né? Nessa época eu já acreditava em Deus e tal, mas ainda não aceitava Jesus. E a série Mantenha-se Livre, assistindo a ela, né, eu realmente tive um dos vídeos, né, que é explicando quem foi Jesus e o que foi o sacrifício de Jesus. Aquele vídeo ali, eu chorei até nesse dia, escorreram lágrimas, porque eu entendi quem foi Jesus de verdade. Entendi qual foi a função do sacrifício de Jesus. E depois de assistir essa série e outras coisas que eu também estava assistindo, então não foi uma coisa só, não foi uma pessoa só falando, tá? Foram várias coisas que eu estava assistindo naquele momento, naquela semana que eu fiquei 12, 13 horas fazendo um estudo bíblico, tá? Com vídeos e tal. Foi um momento de muita revelação na minha vida, esse período. Várias pessoas falando a mesma coisa, eu não acredito em coincidência, tá? Vários lugares, tudo onde eu ia, eu via algum sinal sobre a existência de Cristo. Eu não assisti, não, vamos parar um pouquinho de assistir isso aqui, vou ler alguma outra coisa, pegar uma outra coisa que não tinha nada a ver, outra prova da existência
de Jesus, então eu cheguei num desses vídeos que ficou provado por A mais B, e falou, pô, Jesus existe mesmo, né? Não tem como não ter existido Jesus, não tem como ele não ser o Filho de Deus, não existe como eu falar mais que não é, que ele foi só um homem, né? E nesse momento, que foi o momento da minha conversão verdadeira, né? Foi em novembro ou dezembro de 2013, que eu realmente entendi quem foi Cristo e qual foi a função do sacrifício dele. Eu comecei a viver uma paz interior muito grande, né? Eu comecei a me tornar mais corajoso, a minha vida começou a mudar. Eu parei de fumar nessa época, muito embora até hoje eu não fale que eu sou um ex-fumante, porque de vez em quando eu fumo um cigarro ou outro, né? Mas eu saí de 2 maços aí, 1 maço por dia pelo menos. Eu passei a fumar um cigarro por bimestre, um cigarro por mês, vamos dizer assim, né? Só quando encontro com alguém que está fumando, às vezes eu dou uma tragadinha, ainda é errado, ainda eu quero parar até com isso. Mas a minha vida começou a melhorar, né? A minha vida começou a mudar, eu comecei a me tornar mais consciente daquilo que eu precisava fazer, porque eu sempre tentei fugir daquilo que eu precisava fazer. E depois que eu aceitei o cristianismo, eu passei a aceitar que eu tenho que fazer. Algumas coisas eu tenho que fazer, independente de eu querer ou não. E isso mudou minha vida, porque eu consegui acertar a maior parte das minhas finanças, eu consegui me libertar de cartão de crédito, eu consegui me libertar de dívidas, eu consegui me libertar do consumismo de uma certa forma. Eu deixei de ser um consumista maluco, comprar uma guitarra por mês, né? Hoje eu conserto os instrumentos que eu tenho aqui, eu acerto uma coisa ou outra que eu preciso, porque eu gosto, lógico também, mas aquilo não se torna mais importante para mim. O importante para mim passou a ser a salvação de Cristo, e só, né? Então a mensagem que eu deixo para vocês nesse vídeo, que assistiu até o final, que teve a paciência de assistir tudo isso aqui, coloca Jesus no teu coração, aceita Cristo, porque Ele é verdadeiro, Ele é justo e bom, tá? Se você está em dúvida sobre a existência ou não de Cristo, porque por causa da doutrinação do marxismo cultural ou qualquer outra coisa que seja, escute pela experiência do teacher aqui. Eu sei que eu sempre falo para você, sempre desconfiado que a gente fala, mas não desconfie disso que eu estou falando. Jesus te ama, de verdade, tá? E Ele existe. Cristo vive, tá? Dentro de você. Cristo vive dentro de mim e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, tudo isso vai acabar. Todo o sofrimento desse mundo vai acabar. Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não virem as costas para Cristo. Não façam como eu fiz. Não tenham que ser o filho pródigo, né? Fique no caminho. Mantenha-se no caminho. Peça a proteção dEle. Você vai cair? Você vai tropeçar? Vai. Eu vou tropeçar de novo? Vou. Estou tropeçando agora, provavelmente. Mas se você tem Cristo dentro do coração, você vai estar em direção ao caminho do bem, ao caminho da verdade, da justiça e da liberdade. É tudo que a gente precisa. Bom, espero que essa mensagem sirva para alguém, espero que esses vídeos tenham servido para você de alguma forma, assim como assista os canais que eu indiquei aí, tá? Que você vai ter um entendimento melhor. Esse vídeo está muito extenso. Até a próxima. Sloncha. God bless you.